Olá, povo de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Nós estamos aqui em mais uma aula. Nessa aula, nós vamos falar a respeito da atuação da Confederação de Nações. E, primariamente, nós estaremos falando sobre algo que aconteceu lá no livro de Daniel. Isso mesmo, aconteceu lá no livro de Daniel. Quando Nabucodonosor teve aquele sonho a respeito do que incomodou ele pelo período da noite. E aquele sonho que ele teve foi uma estátua com essas divisões: a cabeça de ouro, os peitos de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés em mistura de ferro e barro. Então nós vamos falar sobre os últimos 4 impérios mundiais. Os últimos 4 impérios mundiais. Então, vamos lá. A palavra profética do capítulo 2 de Daniel trata de uma revelação divina através do sonho de Nabucodonosor. Nesse sonho que ele teve dessa estátua, isso é um dado profético a respeito dos grandes impérios mundiais. Então, quando se fala dos últimos impérios mundiais, os últimos 4 impérios mundiais, a gente percebe uma coisa. As duas pernas que eram de ferro representam Roma, representa o Império Romano. Porém, como é duas pernas, é o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Então percebemos uma coisa: esse esse dado profético remete a um futuro muito distante em que Nabucodonosor vivia. Porém, já era uma palavra profética, já era uma revelação escatológica para o tempo dele. E representava as duas pernas, repito, o Império Romano Ocidente e o Império Romano do Oriente. Vamos entender um pouco mais dessas partes. A divisão do Império Romano do Oriente era diferente um pouco da divisão do Império Romano que representava o Ocidente. O que representava a respeito do Oriente deu-se a origem à Igreja Católica de hoje, a Igreja Católica Romana, onde a sede é lá em Roma. Então, essa palavra, essa palavra a respeito do que Deus mostrou para Nabucodonosor, as duas pernas representavam essas duas divisões do Império Romano. A primeira, a do Oriente, que representava a Igreja Católica Romana, aonde a sede era em Roma. Já a do Ocidente deu-se origem à Igreja Ortodoxa grega, cuja cidade principal era lá em Constantinopla. Perceba que coisa. Deus é tão exato nas palavras proféticas, que aqui nós estamos vendo na realidade as duas pernas de ferro. Nós estamos praticamente vendo as duas pernas de ferro no dado profético que foi mostrado para Nabucodonosor há muitos e muitos anos atrás. Como Deus é maravilhoso nas suas palavras. A destruição das nações do norte e seus satélites. Já essa é uma aula para um pouco mais para frente, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde poderosamente. Que o Espírito de Deus seja contigo.